Olá, gente, como estão? Tudo bem? Depois de um tempo sem gravar vídeo, me ocupando com algumas coisas, eu nunca pensei que, sem eu ser liderança de nenhuma religião, eu chegaria ao ponto de ter que gravar conteúdos citando a Bíblia. Mas, pela omissão de quem deveria fazer isso, eu, miserável pecador, estou tendo que preencher essa lacuna. Eu vou começar lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 1, que diz assim: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. O que muito me impressiona no livro do profeta Isaías é que todo ele, de fato, é profético. Eu gravei um vídeo anterior falando sobre aquela questão do casamento, citando Isaías. E agora, mais uma vez, começando pelo livro de Isaías. Volto a falar, capítulo 33, versículo 1. Voltando para o livro de Números, capítulo 32, versículo 23. E sabei que o vosso pecado te achará. Números capítulo 32, versículo 23. E sabeis que o vosso pecado vos achará. Saiba que o teu pecado vai te achar. Consequências. A palavra profética de Isaías. E essa palavra de Números, as duas dizem a mesma coisa. Consequências. Eu já falei para duas pessoas, existe uma lei que ela é comum a quase todas as religiões. E é uma lei também científica. Há pouco tempo eu falei isso para uma pessoa. Eu disse, o cristianismo chama de lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. Se eu planto uvas, eu irei colher uvas. Quem planta espinhos não vai colher uvas, assim como quem planta uvas não irá colher espinhos. O que se planta é o que se vai colher. Essa mesma lei existe no budismo, principalmente o tibetano. Lei do karma. Lei do karma. Essa mesma lei, ela existe também no espiritismo kardecista. Se puderem me corrigir, por gentileza me corrijam. Mas se eu não me engano, no espiritismo chama essa lei de lei da causa e efeito. E que por esse motivo existe a reencarnação, segundo a doutrina espírita kardecista. Lei da causa e efeito. Na ciência, a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação produz uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É uma lei também científica. Eu não fico hoje
eu estou perto de completar 52 anos, preocupado se a justiça dos homens ela irá acontecer ou não. Deus não precisa que a humanidade peça para que ele faça justiça, para ele fazer justiça. Porque Deus é justo e ele se agrada da justiça. Então, mesmo que não existissem tribunais humanos, mesmo assim, Deus faria justiça e faz. Porque ele é justo, é misericordioso, mas ele também é justiça. E ele se agrada da justiça. Então hoje, eu que estou perto dos meus 52, não me preocupo mais se vai ser feita a justiça por esse ou aquele tribunal, dessa ou daquela forma, porque o ser humano, querendo ou não, a humanidade, querendo ou não, a justiça acontece, ela é feita da parte do alto. E as consequências começam nesse mundo. E a depender da reação daquele sobre quem Deus aplica a justiça, essa consequência pode se prolongar após a vida. Eu vou usar um termo em latim, ad infinitum, até o infinito. Não é uma preocupação que eu tenho. Se esse ou aquele tribunal, se esse ou aquele juiz, independente disso, a justiça sempre é feita. E em relação às pessoas que já provocaram destruições na vida de outras pessoas, mais uma vez eu repito aqui a palavra de Isaías, capítulo 33, versículo 1. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Todas as pessoas que já causaram dano a outras, todas essas pessoas que agiram perfidamente em relação a outras pessoas, essas pessoas irão receber a mesma coisa. Irão ser destruídas e irão ser tratadas com perfídia da parte de Deus e da parte, inclusive, de seres humanos, de pessoas. E digo, Deus é maior do que tudo. É maior do que qualquer entidade, do que qualquer guia. Na presença de Deus, toda e qualquer entidade ou toda e qualquer guia se põe de joelhos e coloca o rosto na terra em reverência e adoração. Até o diabo faz isso. Porque Deus é maior do que todos e é maior do que tudo. E acima dele, nada há que existe ou que venha a existir. Só ele é o eterno. Só ele é o Todo-Poderoso. Quem crê, que escreva amém. Abraço, gente.